Olá, me chamo Francidade Carvalho Pereira e irei apresentar o trabalho titulado como Planejamento Racional, Estudo em Sílico de Peptídeos Antimicrobianos bem inspirado em proteína do látex do mamão, Carica papai, sob a orientação do professor Dr. Jefferson Soares de Oliveira. A década de 1940 foi um marco na área da microbiologia com a penicilina, o primeiro antibiótico, que acabou revolucionando o tratamento de doenças infecciosas. No entanto, o uso excessivo desses medicamentos levou a um aumento na resistência antimicrobiana, tornando-se uma preocupação de saúde pública, além de contribuir na seleção de cepas naturalmente resistentes, que geraram condições bem mais agravantes, se tornando casos globais. Como alternativa aos antibióticos tradicionais, os peptídeos antimicrobianos sintéticos surgiram, apresentando uma menor probabilidade de resistência e menor toxicidade para as células humanas. Com isso, vem sendo uma abordagem valiosa para as investigações envolvendo simulações computacionais, tal como modelagem e análises baseadas em dados. A papaina é uma enzima presente no látex do mamoeiro e estudo tem demonstrado a sua atividade contra uma variedade de micro-organismos patogênicos. Como objetivo do estudo, tem selecionar peptídeos a partir de proteínas de fluidos laticíferos com vista ao desenvolvimento de moléculas sintéticas com ação antibacteriana e, de forma específica, selecionar peptídeos com potencial antimicrobiano, caracterizar os peptídeos quanto ao ponto isoelétrico, massa molecular e resistência a enzimas proteolíticas e helicidade, e determinar o potencial antimicrobiano dos peptídeos in sílicos e avaliar os peptídeos quanto aos aspectos alergênicos, tóxicos e hemolíticos. Inicialmente, obteve-se a sequência de aminoácidos da papaina do banco de dados no NCBI, e com o servidor DPABB foram projetados peptídeos com atividade antibiofilme. Em seguida, a capacidade de penetração celular com o servidor CELPPD. Aqueles antibiofilme penetrantes em célula foram selecionados e caracterizados quanto às suas propriedades físico-químicas pelo APD3. Os peptídeos foram caracterizados de acordo com seu ponto elétrico e a presença de locais de clivagem. A massa molecular foi avaliada no APD3 e a resistência à proteólise pela ferramenta HLP. Estruturas tridimensionais pelo servidor PepFold3, selecionando como base em baixa energia SOPEP e altos valores de TM. As análises das estruturas foram realizadas usando o PyMol, os modelos foram conduzidos para o gráfico Ramachandra e a projeção das rotações no momento hidrofóbico foram então previstas usando o LCAST. Para o potencial alergênico, foi utilizada a ferramenta de previsão do antígeno e o potencial hemolítico e tóxico por meio da ferramenta EMOP e Toxipred. A atividade antibacteriana foi avaliada por meio do servidor IonPred do banco de dados APD3 para fins comparativos. Obteve-se peptídeos de diferentes tamanhos, totalizando 1.231, sendo 131 que demonstraram atividade antibiofilme, e entre esses 5 peptídeos apresentaram-se penetrantes em célula, sendo classificados como CPPNPEP 1, 2, 3, 4 e 5. Como pode-se observar os valores na tabela, esses peptídeos foram caracterizados com base em suas propriedades físico-químicas. Todos os peptídeos apresentaram, então, carga líquida positiva sob influência do ponto isoelétrico, possibilitando a interação com as membranas celulares. A hidrofobicidade variou de 3 a 27%, sendo um fator crucial para a ação antimicrobiana. E com relação ao índice de Bowman, quanto superior a 2,48 sugere potencial atividade antibacteriana, indicando assim uma afinidade com membranas lipídicas. Valores de meia-vida apresentaram-se superiores a 1 segundo, tendo uma alta estabilidade, e valores abaixo de 1 caracterizaram-se como normal. Com relação aos pontos de clivagem, os aminoácidos indicados nas posições P referem-se aos locais de clivagem. A exemplo, irei mencionar o CPPNPEP1, que sofreu clivagem pela pepsina na tirosina, na posição 2, pela quimiotripsina em vários locais, incluindo glutamina, arginina, tirosina, cisteína e acerina, e pela tripsina na arginina. A afinidade ela é indicada para cada aminoácido nas posições correspondentes. O gráfico de Ramachandra ele é fundamental na validação estrutural, e cada peptídeo teve modelos representativos escolhidos, contribuindo para a compreensão da estabilidade estrutural, com destaque aí para CPPNPEP2, que apresentou 100% de resíduos em regiões favoráveis. Essa é a representação do melhor gráfico de Ramachandra dentre os 5 modelos apresentados para cada peptídeo, e pode-se observar que o gráfico contendo regiões mais favorecidas está em vermelho, resíduos e regiões adicionais permitidas está em amarelo, regiões generosamente permitidas em amarelo claro e regiões não permitidas em branco. Já esses pontos pretos representam aí cada resíduo. Já em relação à representação dos peptídeos em rodas helicoidais, essa seta para baixo está indicando a direção e magnitude do momento hidrofóbico. Com relação à identificação dos resíduos, pode-se ver com base em cada cor que está representada. A letra N representa a extremidade N-terminal e C corresponde a C-terminal. Os peptídeos selecionados demonstraram altas probabilidades de atividade antibacteriana, variando de 0,62 a 0,93, e as probabilidades para antiviral foram de 0,12 a 0,35, sendo moderada, enquanto para antifúngica, um pouquinho mais elevadas, para 0,65 a 0,92. Mediante análise comparativa, o CPPNPEP1 exibiu 92,86% de similaridade com o peptídeo DP7, que é ativo contra algumas bactérias, como Staphylococcus aureus e coli. E a CPPNPEP2 já resultou em 40% de similaridade com o P16, que já é eficaz contra bactérias gram-negativas, assim como demais peptídeos que também apresentaram aí valores como 38,36%, 33,33% e 36,84% de similaridade com peptídeos antimicrobianos de referência, que também apresentavam boas atividades. Todos os 5 peptídeos testados não apresentaram determinantes antigênicos em suas sequências, assim como toxicidade também não apresentaram. E diante da probabilidade de hemólise, houve variação de 0,47 a 0,49 para os peptídeos testados. Essa faixa de pontuação reflete uma baixa probabilidade de hemólise e, portanto, um risco reduzido de danos às células sanguíneas. As análises da sequência da papaina de carico-papai permitem a criação de 5 peptídeos com propriedades antibiofilme penetrantes em células. Suas características físico-químicas semelhantes aos peptídeos antimicrobianos mostraram estabilidade gastrointestinal. A modelagem tridimensional e o gráfico de Ramachandra identificaram estudos e possíveis erros. A ausência de toxicidade, alergenicidade e baixa probabilidade de hemólise foi então evidenciada, e a previsão de atividade antibacteriana foi satisfatória, similar a peptídeos do APD3. Isso permite análise comparativa. Os peptídeos são promissores para etapas futuras, como testes in vitro e in vivo, formulação e estudo de mecanismos de ação e ensaios clínicos, garantindo segurança e eficácia antes de seu uso terapêutico. Aqui deixo meus agradecimentos e obrigada.